Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de educação financeira. Eu sou a professora Suelen Rodrigues. Estou aqui com o Val, que é o nosso intérprete de hoje, e nós vamos hoje falar sobre educação financeira, como planejar o seu consumo. Como que você pode consumir coisas, claro, desde que tenha um planejamento, certo? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como fazer aí esse planejamento. Então, na aula de hoje, nossos objetivos serão identificar como planejar o consumo economizando, como planejar o consumo financiando e o que é o consumo consciente, tá? Então, você pode comprar economizando, você pode comprar fazendo um financiamento e entender como essas duas coisas aqui, elas se conversam, planejando de forma consciente aí uma coisa que você precise, que você queira consumir. Como e por que nós consumimos? Então vamos pensar aqui. No sistema capitalista, o consumo é essencial para a circulação do dinheiro. Então é importante que o dinheiro circule. Por quê? Porque se você vai até uma loja e compra alguma coisa, essa loja tem funcionários, essa loja tem prestadores de serviço, tem fornecedores, gira toda uma economia ao redor disso, que é muito importante para que o país todo funcione. Então é importante sim que a gente consuma determinadas coisas, que tenha o hábito de consumir, certo? Consumir então é o ato de adquirir ou utilizar produtos e serviços para atender a uma necessidade, tá? Então se tem uma necessidade, vai lá comprar alguma coisa que atenda a sua necessidade. Diferentes tipos de necessidades geram diferentes formas de consumo. Então dependendo da sua necessidade é a forma como você vai consumir alguma coisa. Existem necessidades que geram consumo recorrente e normalmente de curta duração. Por exemplo, todos os dias a gente precisa consumir algumas coisas: alimento, energia, água, internet, certo? Esse consumo é um consumo recorrente. Porém, há também consumo que não é recorrente, ou seja, você não vai fazer o consumo, comprar essas coisas todos os dias. Por exemplo, uma viagem no final do ano, a compra de um móvel para casa, roupas, calçados, a gente não compra isso todos os dias, certo? É sobre esse tipo de consumo que nós vamos falar hoje, o consumo que exige um planejamento para acontecer, tá? Então existe sim aquele consumo recorrente, diário, que todos os dias a gente tem que comer, a gente tem que tomar água, a gente tem que usar a internet, a gente tem que tomar banho, usar luz, consumo recorrente. Aquilo que não faz parte das necessidades diárias é um consumo que pode ser planejado. Então vamos falar hoje sobre ele. Há várias rotas que você pode traçar para adquirir algo que você deseja. Então eu quero muito comprar alguma coisa, o que eu posso fazer? Eu posso poupar o dinheiro até chegar lá no valor que eu preciso para comprar esse bem, ou eu posso vender alguma coisa que eu tenha, certo? Por exemplo, eu quero comprar um carro e eu tenho ali uma moto, então eu posso dar a minha moto como parte do pagamento do carro, por exemplo, ou vice-versa, posso vender o carro para comprar a moto, certo? Então você está vendendo uma posse para poder comprar outra. Também você pode trabalhar mais e ganhar um dinheiro extra, às vezes é possível, às vezes não, né? Mas é uma opção, a gente está falando das opções. Ou você pode financiar a sua compra, vou lá e passo o cartão, certo? Muito prático, muito rápido e muito perigoso. Cuidado. Bom, todas as rotas levam ao mesmo destino. De todas as maneiras, você vai adquirir aquilo que você quer ou você precisa. Algumas têm vantagens e desvantagens. Algumas vantagens de uma são às vezes maiores do que as desvantagens e assim por diante. Como que você vai descobrir qual é qual? Como eu vou saber o que é mais vantajoso? Primeiramente, é preciso conhecer a sua situação financeira e as suas possibilidades. Então, para saber se você pode ir lá passar o cartão de crédito e comprar alguma coisa, você tem que saber se aquilo está dentro das suas possibilidades ou não, certo? Isso significa o quê? Que você deve se perguntar algumas coisas. Primeiro, qual é a minha renda mensal? Você tem que fazer esse levantamento para saber se você tem a condição de comprar ou não, tá? Se nós temos a condição de comprar esse bem ou não. Quais são os gastos dos quais eu não posso abrir mão? Então eu tenho lá uma certa renda, será que eu posso abrir mão de alguma coisa que eu já consumo diariamente, que consome parte da minha renda? Eu consigo abrir mão disso?
E ainda, tem como eu guardar um pouquinho todo mês, fazer uma economia? Será que eu consigo fazer essa economia? Então, vocês têm que se fazer essas perguntas. Qual é a minha renda? Quais são as despesas que eu tenho todos os dias? E se eu consigo fazer uma economiazinha ali para poder adquirir o bem que eu quero? Tenho posses para vender? Tem mais essa. Se você tiver alguma coisa para vender, para comprar aquilo que você tem vontade, excelente. Tenho tempo para trabalhar e conseguir um dinheiro extra? Então, são vários caminhos que nós temos aqui para poder fazer o consumo de alguma coisa, tá? E você vai se responder a essas perguntas. Eu consigo realizar alguma dessas coisas? Consigo, então eu posso comprar, ok? Vamos analisar aqui, sabendo dessas respostas e tendo uma ideia clara do produto ou serviço que você quer adquirir, aí a gente consegue planejar o consumo até chegar ao objetivo, que é a compra do bem em questão que nós queremos. Para exemplificar um pouquinho essa situação, vamos olhar aqui o caso da Joyce. A Joyce está há 6 meses de se formar no ensino médio. Em vez de uma festa de formatura, ela decidiu comemorar com uma viagem no final do ano. Então, não quis uma festa, vai fazer uma viagem. Muito bem, Joyce. O destino escolhido foi o litoral norte de São Paulo e a viagem vai custar R$ 1.200, tá? Como presente, sua família contribuiu com 200. Opa, então já ficou mais barato, né? Joyce, portanto, precisa conseguir o restante, que são R$ 1.000. Então, a situação é a seguinte. Ela vai se formar, ela quer fazer uma viagem, que custa R$ 1.200, e a família deu 200 para ela. Fechou? Então, ela precisa conseguir R$ 1.000. Como que ela vai conseguir esses R$ 1.000? Então, ela foi lá na agência de viagens, né? E recebeu as seguintes opções de pagamento. Se ela for pagar à vista, a viagem, vai ter um desconto de 5%. Se ela for parcelar em 10 vezes, a taxa é de juros simples, aqui não está escrito, mas é de juros simples de 2,5% ao mês. Aí tem algumas coisas que são interessantes. Joyce tem R$300 de rendimentos por mês, então ela tem lá um saláriozinho de R$300. Ela não tem nada para vender, que ela possa vender para pagar a viagem, mas ela tem os finais de semana livre. Então, lembra lá das opções? Tenho posses, eu tenho qual é a minha renda, quais são as minhas despesas. A gente colocou todas essas informações aqui para a gente poder fazer um levantamento da situação da Joyce nesse caso. Se ela escolher pagar à vista, vai ter 5% de desconto sobre o valor total. Ou seja, 5% de desconto sobre 1.200. Você sabe calcular desconto, né? Calcular o percentual. Então, bora lá? Quanto que é 5% de 1.200? Faz aí, a gente já volta. Muito bem, pessoal, estamos de volta. E aí, quanto que deu? 5% de 1.200. Muito tranquilo, né? 5% de 1.200, a gente faz o quê? 5 dividido por 100, que é 0,05, vezes 1.200. Ou seja, se ela for pagar à vista, ela vai ter um desconto ali de R$60. R$60. Para o pagamento à vista, terá um desconto de 60 e o valor da viagem, que era de 1.140, que era de 1.200, perdão, vai ficar por 1.140. Lembrando que ela já tem 200, que a família deu. Então, ela vai precisar de quanto? Ela vai precisar de R$940 em 6 meses. Precisa descobrir um jeito de conseguir esses 940 aí em 6 meses. Essa é a possibilidade número 1, tá? Agora vamos pensar aqui na possibilidade número 2.
Se ela for pagar a prazo, por que a gente está fazendo esse monte de cálculo aqui? Porque nós estamos planejando alguma coisa, tá? Pesando todas as possibilidades. À vista tem um desconto de 5%, a prazo tem o quê? Vai pagar em 10 vezes, com uma taxa de juros simples de 2,5% ao mês. Lembrando que a viagem custa 1.200, dos quais ela já tem 200. Tá? Então, esse 200 não entra no cálculo dos juros, porque ela vai dar o 200 e vai parcelar só o restante. Tá? Então, você não vai colocar os 200 nos juros também. Tira o 200 que a família já deu para ela vai calcular os juros só em cima do que faltar, ok? Como que faz mesmo o cálculo dos juros? Acho que vocês já viram isso em algum momento, né? Juros é capital vezes taxa vezes tempo. O capital, nesse caso, é a diferença do 1.200 e o que ela já tem. O tempo vai ser 10 meses, né? E a taxa de 2,5% ao mês. Pensem aí, a gente já volta. E aí, pessoal, rolou? Conseguiram fazer? Vamos dar uma olhada aqui. Então, ela vai fazer um financiamento em 10 vezes com uma taxa de 2,5% ao mês do valor que é a diferença entre o que ela precisa pagar e quanto ela já tem, né? Então, como que nós calculamos? Juro é o capital, que é o valor inicial, vezes a taxa, vezes o tempo, certo? Esse tempo e essa taxa, eles têm que estar na mesma unidade unidade, né? Se, por exemplo, a taxa é uma taxa mensal, o tempo tem que ser dado em meses. Se a taxa for uma taxa anual, o tempo tem que ser dado em anos, tá? Então, tem que estar na mesma unidade, essas duas unidades aqui tem que se conversar. E o montante é a soma do capital com os juros. Então, nesse caso aqui, nós temos o seguinte, o valor que ela vai financiar, que ela vai parcelar, são R$1.000. Por quê? Porque 200 ela já tinha, lembra? Então, ela vai financiar só 1.000. A taxa de juros é de 2,5% ao mês. 2,5 divididos por 100 fica 0,025. Nós temos que usar a taxa sempre em decimal, tá? Os juros que ela vai pagar nós não sabemos. O tempo são 10 meses. Então, juros é capital vezes taxa vezes tempo. O capital é R$1.000, a taxa 2,5% e o tempo 10 meses. Ou seja, ela vai ter juros de R$250, ok? 2,5% ao mês, em 10 meses, R$250. Assim, a viagem vai custar o quê? R$1.250 a mais, fora os 200 que ela já deu de entrada, tá? Então, se ela for parcelar, ela vai pagar R$1.250 a mais do que ela já tinha dado, que seriam os R$200. Então, o que ela decidiu, né?
Dadas essas duas circunstâncias, o que ela decidiu? Depois de examinar as opções, Joyce percebeu que seria mais vantajoso pagar à vista e conseguir o desconto. Correto, né? Pensou certo, Joyce. Para isso, ela fez um planejamento de ganhos e gastos mensais, já prevendo o valor que precisaria economizar por mês. Então, vamos pensar aqui. A viagem à vista vai custar 940, tá? Que ela tem que conseguir esse dinheiro em 6 meses, né? Em 6 meses ela tem que fechar ali os 940 reais. O problema é que com os ganhos que a Joyce tem, que são 300 reais, ela já paga outras despesas, que é, por exemplo, transporte e alimentação, coisas imprescindíveis, que ela não pode abrir mão desses gastos, certo? São gastos recorrentes. E isso aí totaliza 50 por mês. É 250 por mês, perdão. Então, ela já tem comprometido da sua renda 250 reais. Vamos dar uma olhada aqui como é que fica então o orçamento da Joyce. Olha só, ela tem ganhos de 300 reais mensais, tá? Ela gasta, então a gente coloca receitas, são os ganhos, e as despesas, que são os gastos. E a diferença entre as receitas e as despesas me dá o saldo. Então, ela tem ganhos de 300 reais, ela gasta 150 em transporte e 100 com alimentação, ou seja, o total de seus gastos é 250 reais, o que significa que só sobra 50 para ela todos os meses, ok? Foi então que Joyce elaborou um plano. Passou a fazer maquiagem nas clientes da loja de uma amiga todos os sábados à tarde. Lembra que ela tinha os sábados livres, né? Criando uma fonte de renda extra e recorrente, tá? Então, ela teve uma ideia de fazer maquiagem nas clientes de uma loja para poder ter uma renda a mais aí. E ela atendia 2 clientes por sábado, cobrava R$18 reais de cada uma dessas clientes. Então, vamos pensar na nova situação agora. Ela tem 300 reais de ganhos, mas isso aqui que aconteceu agora, são 2 clientes por sábado que pagam R$18 reais cada uma, tá? Será que ela vai conseguir ajuntar o valor que precisa? Completa, ela faz uma tabelinha com as receitas, agora as despesas dela, e vê se ela consegue. Já voltamos. E aí, galera, conseguiram fazer? Dá uma olhadinha aqui. Bom, ela atende 2 clientes por finais de semana. Ela cobra 18 de cada cliente, ou seja, ela ganha 36 a cada sábado. Isso vai acrescentar no orçamento dela R$ 144 reais de renda extra todos os meses. Vamos ver como é que fica a tabelinha aí. Os ganhos de R$ 300 reais,
mais a renda extra de 144, agora totalizam R$ 444 de receita, dos ganhos que ela tem. Os gastos continuam sendo os mesmos, tá? R$ 250, alimentação e transporte. Vamos supor que ela não aumentou seus gastos aí. Alimentação e transporte, R$ 250. O valor que sobra, o saldo para ela ficou de R$ 194. Ficou legal, né? Sobrou ali 194. Com os 50 que sobravam dos seus rendimentos e a renda extra que descolou fazendo maquiagem, os R$ 144, ela conseguiu economizar o valor para pagar a viagem à vista e obter o desconto, que é mais interessante do que pagar juros, né? E ainda sobrou uma graninha ali para gastar durante a viagem. Esse planejamento fez perceber que o que define a nossa forma de consumo é a consciência no consumo. Então, olha que interessante. Ela consumiu, ela fez a viagem que queria, fazendo o quê? Fazendo um planejamento. Se planejou para consumir alguma coisa. Isso é um consumo consciente, é você planejar com a consciência, tá? É muito importante refletir sobre os nossos hábitos de consumo. Estar atento à real necessidade do que consumimos e aos possíveis impactos que uma compra pode causar, tá? Então pense no seu orçamento, eu posso pagar? Eu tenho essa possibilidade nesse momento? Eu consigo ajuntar e fazer esse pagamento depois, fazer essa compra depois? É mais interessante às vezes você esperar um pouco e poder fazer isso de forma consciente, com a consciência tranquila. Eu comprei e eu posso pagar, eu comprei na hora certa, certo? Importante saber que o consumo traz consigo as consequências positivas e negativas, tá? Consequência positiva, estou feliz, adquiri o produto que eu queria, né? Agora, será que depois não vai ser complicado para pagar? Então, é a consequência dos nossos atos, do que a gente consome hoje, tá? Analisar isso com cuidado. Além dos cuidados com a nossa saúde financeira, precisamos estar atentos aos impactos ambientais do que consumimos. Então, o consumo consciente vai além do que só pensar no nosso bolso, na nossa necessidade financeira, na nossa educação financeira, no nosso dinheiro que a gente tem disponível agora. Vai muito além disso. Além de pensar nisso, ainda você tem que pensar no impacto ambiental, tá? Que essa compra, que esse consumo pode trazer nesse momento. Por exemplo, é interessante conhecer a cadeia de produção. Será que eu estou comprando alguma coisa que não está, que está prejudicando alguma parte da cadeia produtiva, está extraindo matéria-prima de forma errada, certo? Então tem que ter essa preocupação também. Produzir menos lixo, tá? Consumo consciente vai além, como eu falei, do financeiro. Vai muito mais aqui da nossa consciência mesmo, né? Será que eu produzo lixo muito com essa aquisição ou não? E, se possível, priorize empresas socialmente responsáveis, tá? Algumas empresas têm algum selo que diz que elas são responsáveis, que elas fazem a cadeia produtiva delas de forma sustentável. Então, tem que analisar todas essas situações. Se você tiver a possibilidade de só consumir produtos de forma consciente, pensando no seu bolso e pensando no nosso meio ambiente, vai ser sensacional. Legal? Então, na aula de hoje, converse com seu professor, tá? Vai lá no Meet, converse com seu professor sobre outras formas de consumo consciente. Existem várias maneiras. Então, o professor está lá para te ouvir e para conversar com você sobre todas elas. Nessa aula de hoje, nós falamos sobre o consumo, que pode e deve ser feito. Temos que consumir, só que de forma planejada. Planejar o consumo pode ser entendido como criar um orçamento em que você coloque ali todas as suas receitas e despesas e defina qual é o seu objetivo. Quero isso e para atingir esse objetivo eu vou fazer isso, isso e isso. Ok? Ainda falamos um pouquinho sobre consumo consciente, tá? Deixo a ideia do consumo consciente para você discutir aí na sua casa ou com seus professores. É um assunto bem interessante. Legal? Muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada pela companhia. Até a próxima aula e sejam extraordinários.